Olá pessoal, tudo bem? Então, para encerrar, né, a nossa disciplina de doenças parasitárias, retrataremos hoje a respeito dos dípteros causadores de miíases. Bom, em geral, esses dípteros, eles são representados aqui por espécies de moscas que estão inseridas dentro da subordem Brachycera. Em geral, são dípteros que caracterizam por apresentar corpo robusto, portando antenas curtas e grossas. Bom, os dípteros causadores de miíases representam grande relevância dentro da medicina veterinária, por cursarem aí com grandes prejuízos econômicos, tanto diretos quanto indiretos, afetando uma ampla variedade de espécies de animais domésticos, tá? Tanto aí animais de companhia quanto animais de produção, ok? Além de causarem miíases propriamente ditas, estas moscas atuam como vetores mecânicos de uma ampla variedade de agentes patogênicos para animais domésticos. Taxonomicamente, estas moscas inserem dentro da ordem Diptera. A ordem Diptera caracteriza, tá, por insetos que demonstram um par de asas funcionais, como é o caso aí das moscas. Subordem, né, Brachycera e infraordem Cyclohapha, ok? E dentro de duas principais famílias, a família Oestride e a família Califoridae, sendo que a família Oestride, por sua vez, ela é constituída por 3 subfamílias: Oestrine, Gasterophiline e Cuterebrine. Então, na aula de hoje, nós iremos detalhar, né, alguns aspectos relacionados a estas espécies de moscas. Bom, inicialmente, tá, o termo miíase representa a infestação por órgãos ou tecidos do hospedeiro
a estágios larvais de dípteros. No caso aqui, moscas, tá? Nesse sentido, as larvas destas moscas se alimentarão tanto de tecidos vivos quanto de tecidos mortos ou necrosados, além de substâncias corporais e de alimentos, tá, ingeridos por este hospedeiro. Bom, as larvas que se alimentam exclusivamente de tecidos vivos são denominadas larvas biontófagas e são responsáveis por ocasionarem miíases primárias ou miíases obrigatórias. Em contrapartida, larvas que se alimentam de tecido morto em decomposição, necrosado, são classificadas como larvas necrobiontófagas, sendo incriminadas por ocasionarem miíases secundárias ou facultativas. Geralmente, mamíferos são os principais hospedeiros acometidos por miíases. Ocasionalmente, temos as aves e, muito raramente, anfíbios e répteis. As miíases poderão ser classificadas quanto à localização das lesões em cutâneas, quando o tecido cutâneo e subcutâneo são afetados, ou miíases cavitárias, quando alguma cavidade anatômica será afetada, como, por exemplo, a cavidade nasal, cavidade gástrica, cavidade auricular, cavidade oral, cavidade vaginal, dentre outras. Esta classificação, ainda das miíases, se estende em relação ao tipo de lesão instaurada. Então, nesse contexto, as miíases poderão ser classificadas em traumáticas quando verifica a formação de lesões abertas, geralmente hemorrágicas, como demonstrado nesta imagem. Então, aqui nós temos uma lesão, tá? Uma solução de continuidade. E notem que há aqui uma intensa infestação de larvas. Então, trata-se aí de uma miíase traumática, popularmente
conhecida como bicheira. E as miíases furunculares, quando nota o desenvolvimento de lesões nodulares ou furunculares, tá? Aqui induzida pela infestação de apenas uma única larva. Então, em cada cisto ou nódulo formado, iremos observar a presença de apenas uma única larva, tá? Um exemplo aí de miíase furuncular é a berne, né? Então, na imagem aqui, nós temos a presença de moscas e estágio larval, que induz o processo de miíase furuncular. Ainda em relação à classificação das miíases, estas poderão ser classificadas quanto à relação parasito e hospedeiro em miíases obrigatórias ou primárias. Nesse caso aqui, destas miíases, as larvas, tá, comportam-se como parasitos obrigatórios e se alimentam exclusivamente de tecidos vivos do hospedeiro, não conseguindo sobreviver fora deste. Neste sentido, estas larvas são classificadas como biontófagas. Na imagem, então, notamos a presença de uma ferida, né, uma lesão traumática ao nível cutâneo, né, subcutâneo. E aqui, olha, na borda desta ferida, verificamos a presença de um aglomerado de ovos que foram postos por uma mosca, né, por um díptero. Estes ovos, após o período de incubação, tá, irá oportunizar a eclosão de larvas que irão se alimentar, tá, basicamente de tecidos vivos, né, e secreções oriundas da lesão. E é claro que este comportamento irá gerar uma expansão desta lesão, tanto em área quanto em profundidade. Além disto, favorecerá a indução ou a intensificação, né, de um processo inflamatório, hemorrágico e infeccioso, uma vez que favorecerá, né, a colonização por micro-organismos oportunistas, né, que desencadeiam infecções secundárias.
e as meíases do tipo facultativas ou secundárias. Estas meíases, elas são induzidas por espécies de dípteros que desenvolvem larvas que estabelecem em matéria orgânica em decomposição, tais como carcaças em estado avançado de putrefação, fezes frescas e, ocasionalmente, estabelecem em tecidos necrosados de hospedeiros vivos, sendo então por isto denominadas de larvas necrobiontófagas. Bom, então, dentre as espécies de moscas que induzem, meíases em animais domésticos, iremos caracterizar inicialmente o gênero Oestrus, tá? Que taxonomicamente encontra-se locado dentro da família Oestridae e subfamília Oestrinae. Dentro do gênero Oestrus há apenas uma única espécie de importância em medicina veterinária, que é a espécie Oestrus ovis. Então, esta espécie de mosca irá infestar, exclusivamente caprinos e ovinos, ocasionando nestes uma importante meíase cavitária obrigatória, denominada de oestrose, ou popularmente bicho da cabeça. Uma vez que as larvas de Oestrus ovis tendem a estabelecer e a desenvolver ao nível de condutos nasais e seios frontais de ovinos e caprinos. A imagem abaixo, obtida aqui a partir de uma necrópsia de um ovino, denota a presença de estágios larvais do díptero infestando seios frontais e condutos nasais do hospedeiro, deflagrando neste sítio intenso processo inflamatório de natureza piosanguinolenta. A mosca adulta, no caso aqui o Oestrus ovis, apresenta distribuição mundial. No entanto, mostra-se mais prevalente em áreas neotropicais, que apresentam uma média anual de altas temperaturas
e umidade relativa, tá? Então, isso favorece o estabelecimento, a proliferação e a atividade da mosca. E, por conseguinte, da parasitose em questão. A mosca adulta em questão apresenta dimensões corporais de médio a grande porte, portando cabeça avantajada e na região superior da parafrontalha é possível observarmos depressões escuras, como vistos aqui na imagem. Além disto, apresentam aqui um aparelho bucal do tipo vestigial ou atrofiado. Desse modo, a mosca adulta não se alimenta. Assim, a expectativa de vida do díptero é curto e não superior a 2 semanas. A manutenção do seu metabolismo é baseada através da mobilização de reservas energéticas que foram armazenadas durante estágio de desenvolvimento larval, como iremos estudar. Bom, a região do tórax, que é esta região aqui, na qual inserem um par de asas, tá? Apresenta aí coloração castanho avermelhado, sendo revestido por pelos amarelos com numerosos tubérculos pretos, como observado na imagem. O abdômen assume aí uma coloração escura, tá? Preto, com polinosidades acinzentadas, como vistos na imagem. Os 3 pares de patas apresentam aqui coloração amarelo acastanhadas, assim como as nervuras das asas. Bom, então o ciclo de oestros ovis inicia mediante aqui a cópula estabelecida entre uma mosca adulto macho com uma mosca adulto fêmea. Uma vez fecundada, a mosca fêmea iniciará etapa de larviposição, ou seja, a postura de larvas e não de ovos, uma vez que a espécie em questão é vivípara, ou seja, não produz ovos, mas sim larvas. A larviposição se fará
na região do focinho do animal. Isto porque as moscas adultas, fêmeas, elas são atraídas pelo dióxido de carbono eliminado durante a etapa de expiração dos animais. Após a postura das larvas de primeiro estágio, estas migrarão ativamente para o interior do conducto nasal do hospedeiro. E lá, após etapa de nutrição, evoluirá mediante muda ou equidise para larva de segundo estágio. Bom, a larva em questão se alimenta, tá? Basicamente de mucina, que é um constituinte aí do muco presente nesses conductos. Podem ainda alimentarem de proteínas plasmáticas, como albumina, além de anticorpos presentes na mucosa inflamada, que no caso aqui são pertencentes à classe IgA, além de colágeno, que compõe a membrana basal, né, do epitélio, né, da mucosa olfatória. Ok? Uma vez formadas, as larvas de segundo estágio migrarão do conducto nasal para o seio frontal dos animais. Lá alimentarão e, após etapa de nutrição, desenvolverão por muda ou equidise para larvas de terceiro estágio. Uma vez formadas, as larvas de terceiro estágio, ou também denominadas larvas maduras, retornarão para os conductos nasais do hospedeiro e, via secreções nasais ou espirros, alcançarão o meio ambiente, onde iniciarão aqui etapa de desenvolvimento de fase de vida livre. Em média, o desenvolvimento larval que se faz no hospedeiro se completa em torno de 25 a 35 dias, dependendo de fatores climáticos, como temperatura e umidade relativa absoluta. Quando as condições climáticas não forem propícias ao desenvolvimento da fase de vida livre do díptero,
esse período de desenvolvimento larval no hospedeiro poderá estender por vários meses, por até 9 meses, ok? Isto porque a larva L1 demonstra a capacidade de realizar hipobiose. Estão lembrados? Então, em condições climáticas adversas, a larva L1, no interior do conducto nasal do hospedeiro, entra em hipobiose. Então, ela diminui o seu metabolismo basal e cessa temporariamente o seu desenvolvimento, permanecendo ali, né, quiescente, quieta, por vários meses. Então, isso é uma estratégia bastante interessante que a espécie desenvolveu, né, ao longo dos anos, favorecendo, né, o seu desenvolvimento, mesmo quando as condições climáticas não se mostrarem ideais. Entenderam? No ambiente, a larva L3, de forma ativa, tá, espontânea, irá enterrar no solo. Então, geralmente, ela enterra em solos sombreados e úmidos. E após enterrar, a larva L3 se diferenciará em uma pupa, que nada mais é que uma espécie de casulo. Isso mesmo, a larva L3, ela segregará aí componentes salivares que irão constituir esse invólucro, que é o casulo, né? No caso aqui, o pulpário. E dentro desta pulpa, iremos observar, após determinado tempo, a formação da mosca adulta, que então emergirá do pulpário e irá copular, reiniciando aqui um novo ciclo de vida. Em condições climáticas ideais, o desenvolvimento pulpal durará, em média, de 3 a 6 semanas. Ok? E a mosca adulta, por não se alimentar, apresenta expectativa de vida de no máximo 2 semanas. Segundo autores, a mosca fêmea adulta consegue larvipor ao longo deste período de 2 semanas cerca de 500 larvas, em média. Estas, então, são as larvas de Oestrus ovis, e elas podem ser vistas macroscopicamente, tá?
Em relação ao desenvolvimento larval, observa aqui a formação de 3 instares larvais. Então, eu tenho a larva L1, larva L2 e a larva L3. E é claro que estas larvas diferem entre si, principalmente em relação ao tamanho, né? Então, as larvas L1, elas são menores em comprimento, enquanto que as larvas L3, maduras, são maiores. De modo geral, tá? Os estágios larvais demonstram aspecto vermicular por apresentarem, né, corpo cilíndrico. São ápodas, ou seja, destituídas de patas, ok? Na extremidade anterior, observa uma certa cefalização, portando aqui a abertura oral, bem como a presença de um par de ganchos orais em formato de foice. É através deste par de ganchos que as larvas dilaceram, tá? O tecido lá da mucosa nasal, oportunizando com isto a sua nutrição, tá? Na extremidade posterior, que é esta aqui, ó, notamos a presença de um par de espiráculos respiratórios, que é por onde a larva realiza a troca gasosa. Na superfície ventral do corpo das larvas, denota aqui a presença de fileiras de espinhos, né? Que associadas ao par de ganchos orais acabam por contribuir à instauração de um intenso processo inflamatório, tanto ao nível de conducto nasal, quanto ao nível de seios frontais do hospedeiro. Então, a oestrose, tá? Que é a parasitose, tá? Exercida aqui durante a infestação das larvas de Oestrus ovis no hospedeiro, leva a danos econômicos diretos e indiretos inerentes à ovinocultura e à caprinocultura. Então, quando as moscas fêmeas fecundadas realizam a etapa de larviposição, aqui, olha, na região nasal do hospedeiro, né? A batida das asas gera intenso zumbido e os animais, eles ficam extremamente irritados, né? Estressados na presença da mosca.
na tentativa de escapar dos ataques das moscas, o hospedeiro sacode a cabeça, tentam aí esconder a região nasal contra o solo ou contra lãs, né, de outros hospedeiros, permanecendo assim aglomerados. Então, nesse contexto aqui, o hospedeiro está mais preocupado em escapar dos ataques das moscas de que se alimentar de forma adequada. Então ele para de se alimentar adequadamente, tornam-se estressados e isso corrobora de forma significativa para a queda da produtividade animal, tá? Seja ela relacionada à produção de lã, leite ou carne. As larvas, né, em virtude aí a sua ação exfoliativa, favorecida tanto pela dilaceração, né, da mucosa nasal, pelos ganchos orais e espinhos, bem como em função à liberação de toxinas oriundas do seu metabolismo, acabam induzindo localmente, principalmente aqui ao nível de conducto nasal e seios frontais, intensa reação inflamatória de natureza purulenta e hemorrágica. Ocasionalmente, tá? As larvas L3 presentes ao nível de seios frontais podem penetrar na mucosa olfatória e atingir o sistema nervoso central do hospedeiro, levando aqui quadros de alterações, tá, neurológicas, caracterizadas por ataxia e andar em círculos. Por isso que popularmente a oestrose ela é conhecida como bicho da cabeça. Há relatos ainda da presença de larvas ao nível pulmonar, levando aqui quadros severos de pneumonia. Bom, como consequência, então, da miíase, observa significativas perdas econômicas relacionadas tanto à produção de lã, carne e leite. Observa, então, clinicamente, em consequência aí do processo inflamatório ao nível de conductos nasais, uma secreção nasal, tá, de natureza piosanguinolenta. Então essa secreção ela é constituída, tá, predominantemente por pus e sangue. Há também na região nasal
uma intensa emaciação, ou seja, um edema na região, por conseguinte ao processo inflamatório. Durante a palpação, denota calor na área por conta da inflamação e dor. Então, o animal ele vocaliza durante a palpação da área por conta aí da dor, né, ocasionada pelo processo inflamatório. O tratamento da oestrose ele é estabelecido aqui mediante a administração de lactonas macrocíclicas, como a avermectina, tanto em uma formulação injetável quanto oral, tá? A avermectina apresenta-se eficácia contra todos os estágios larvais do díptero, tá? Por ter aí atividade sistêmica. Organofosforados também mostram-se bastante eficazes no tratamento da oestrose. Bom, uma outra espécie de mosca causadora de miíase de importância na medicina veterinária é a espécie Dermatobia hominis, popularmente conhecida como mosca do Berme. As moscas adultas apresentam aqui dimensões corporais de médio a grande porte, portando aqui cerca de 12 a 15 milímetros de comprimento. A cabeça em questão mostra-se avantajada e de coloração amarelada, sendo escurecida na parte superior, também por depressões escuras. As peças bucais mostram-se rudimentares, ou seja, afuncionais. E nesse sentido, a mosca adulta não se alimenta, apresentando expectativa de vida curta. O tórax em questão apresenta revestido por cerdas escuras e o abdômen mostra-se azul metálico. As asas adquirem coloração castanho claras e os pares de patas uma coloração castanho amareladas. Bom, as larvas de Dermatobia hominis demonstram características bastante peculiares. De modo geral, apresentam aspecto periforme, onde a extremidade anterior apresenta mais larga e a extremidade posterior sofre um estreitamento significativo. Notem, então, que na porção anterior do corpo da larva verifica a presença de fileiras
de espinhos. E aqui, na extremidade anterior, há a presença de uma abertura oral guarnecida por um par de ganchos em formato de foice. É através desses ganchos que a larva dilacera o tecido do hospedeiro, otimizando com isto a sua nutrição. Na extremidade posterior, observa a presença de um par de espiráculos respiratórios, estruturas na qual a larva realiza troca gasosa. O ciclo de Dermatobia hominis inicia mediante cópula estabelecida entre uma mosca adulta macho com a mosca adulta fêmea. Uma vez fecundada, a mosca de Dermatobia hominis fêmea iniciará etapa de oviposição. Para isto, durante o voo, a mosca Dermatobia hominis fecundada, ela irá então aprisionar, imobilizar durante o voo uma outra mosca, uma outra espécie de mosca para realizar a oviposição. Normalmente essa outra espécie de mosca apresenta menor envergadura, sendo esta imobilizada a partir das patas da mosca de Dermatobia. E esta mosca, então, de Dermatobia, ovipõe principalmente na região ventrolateral da mosca vetora, que irá então vetorizar, transportar os ovos de Dermatobia hominis. Esses ovos então se organizam em cachos, apresentando o opérculo direcionado para baixo. Bom, a mosca vetora então vai carrear esses ovos de Dermatobia e, ao pousar sobre um hospedeiro suscetível, irá desvencilhar desses ovos. A eclosão das larvas se faz após etapa de incubação destes ovos, e ela é estimulada a partir do calor emanado pela superfície corporal do hospedeiro. Após eclosão, as larvas L1 irão penetrar pela superfície cutânea
estabelecendo ao nível de tecido subcutâneo. Esta migração ela é favorecida a partir da presença de poros ou dos folículos pilosos. No tecido subcutâneo, a larva L1, de primeiro insta, desenvolverá por muda para a larva L2, de segundo instar, e esta, por muda, evoluirá para larva de terceiro insta, onde abandonará em seguida o hospedeiro, caindo ao solo para se transformar em pupa. No tecido subcutâneo, as larvas permanecem em posição horizontal, mantendo em comunicação com o exterior através dos orifícios respiratórios posteriores. No interior da cavidade subdérmica, a larva se alimenta do material purulento e necrótico da lesão. Após a formação do pupário, emergem as moscas adultas, a partir de um opérculo situado na região anterodorsal do pupário e alcançam a maturidade sexual após algumas horas. A duração total do ciclo evolutivo, em média, durará 120 dias, sendo este fortemente regulado por fatores climáticos, principalmente temperatura, umidade relativa absoluta, incidência de raios ultravioleta, dentre outros. Então, aqui, em detalhe, nós temos a presença de uma mosca vetora ou mosca forética, que atuará transportando os ovos de Dermatobia hominis. Estes ovos foram postos pela mosca Dermatobia durante o voo. Vejam então que esses ovos se organizam em cachos, aderidos aqui à superfície lateroventral da região abdominal do vetor. Esses ovos, então, iniciarão etapa de incubação, e quando esses vetores pousarem na superfície corporal de um hospedeiro, o calor emanado pela superfície corporal deste hospedeiro estimulará
a eclosão da larva L1. Bom, então a berne, né, é uma míase obrigatória do tipo furunculosa, que se caracteriza pela formação de um nódulo ou um cisto parasitário ao nível de tecido subcutâneo, demonstrando na região central um orifício no qual a larva oportuniza sua troca gasosa através aqui da presença de estigmas respiratórios da larva. Então aqui a gente tem a lesão típica da dermatobiose, né? Um nódulo parasitário bastante emaciado, né? Edemaciado, apresentando um orifício central, tá? Que é o orifício de penetração da larva, ok? Através deste orifício, a larva em desenvolvimento realiza a sua troca gasosa através dos espiráculos respiratórios. Bom, as feridas em questão poderá contaminar por infecções bacterianas secundárias, corroborando para a formação de abscessos profundos e bastante dolorosos. Durante o desenvolvimento larval, tá? O animal em questão fica bastante inquieto, nervoso, em virtude da dor, né? O incômodo, e passa a alimentar de forma inadequada, o que então compromete diretamente a produtividade animal, diminuindo então os índices zootécnicos, além de corroborar para a depreciação do couro em razão à proliferação de tecido conjuntivo fibroso observado após a queda da larva. Segundo estudos, tá? O prejuízo econômico estimado anualmente pela dermatobiose é em torno de 200 milhões de dólares na bovinocultura nacional. O controle ele é estabelecido mediante o controle tanto da mosca do berne, né, da Dermatobia hominis, quanto da mosca vetora ou da mosca forética, aqui representada pela mosca doméstica Stomoxys calcitrans e Hematobia irritans, tá? O controle inerente às larvas no corpo do hospedeiro também é indicado. Aqui se faz mediante a administração
de lactonas macrocíclicas pertencentes à classe das avermectinas.